Minha esposa me chamava apenas de colega de quarto para as amigas dela, então eu a transformei em motivo de chacota, expus a verdade e vi a vida perfeita dela desmoronar pedaço por pedaço. Eu, um homem de 30 anos, preciso desabafar isso, porque as coisas saíram completamente do rumo com minha esposa Melissa, uma mulher de 28 anos. Estamos casados há 3 anos, mas juntos há quase 6. Quando nos conhecemos pela primeira vez, foi em um bar, por meio de amigos em comum. Ela não era supermodelo ou nada assim, mas definitivamente era bonita e tinha uma vibe realmente confiante que me atraiu. Logo de cara nos demos bem, trocamos números e começamos a namorar algumas semanas depois. Os primeiros anos foram, honestamente, bem incríveis. Fizemos todas aquelas coisas de casal, viagens de fim de semana, conhecemos as famílias um do outro. Os pais dela eram meio indiferentes, mas tanto faz, nos mudamos juntos. Após um ano propus casamento no nosso aniversário de 2 anos, e nos casamos cerca de 8 meses depois. Não foi nada chique, apenas família e amigos próximos. Comprei uma casa cerca de 6 meses antes do casamento. Meu nome está em tudo, já que paguei o sinal com dinheiro que juntei trabalhando muito no meu emprego. Então, no primeiro ano de casamento, as coisas estavam bem. Nós dois chegávamos em casa do trabalho, cozinhávamos juntos, assistíamos a séries, coisas normais. Conversávamos sobre talvez ter filhos em alguns anos, mas, olhando para trás, vejo que as coisas começaram a mudar, talvez por volta do segundo ano do nosso casamento. Melissa começou a se envolver mais na carreira dela. Ela trabalha em marketing e começou a ficar mais tempo no trabalho, indo a esses eventos de networking e gradualmente passando menos tempo em casa. Eu ficava apoiando, achando que era bom para a carreira dela e tal. Eu assumi mais das tarefas domésticas para que ela pudesse focar no trabalho, e comecei a pagar a maior parte das contas também, já que ela disse que queria construir a carreira antes de se preocupar com dinheiro. Eram coisinhas no começo. Ela cancelava nossos encontros de última hora por causa do trabalho. Ela ficava no telefone o tempo todo mesmo quando supostamente estávamos passando tempo juntos. Se eu trazia isso à tona, ela ficava na defensiva e dizia que eu não estava sendo solidário com a carreira dela, então eu recuava. Paramos de fazer coisas juntos nos fins de semana. Ela estava ou cansada do trabalho ou, de repente, tinha esses brunches e idas às compras com as amigas, aos quais eu não era convidado. Começava a parecer que estávamos apenas coexistindo no mesmo espaço, mas não nos conectando mais de verdade. De qualquer forma, nos últimos meses ela me disse que o grupo de amigas estava fazendo um jantar em um restaurante novo no centro e que ela queria que eu fosse. Fiquei honestamente surpreso que ela até me convidou. Fazia meses que ela não me incluía em nada com as amigas dela. Eu não estava super empolgado com isso. As amigas dela são principalmente essas pessoas de marketing e relações públicas que só falam sobre trabalho, dramas e fofocas de pessoas que eu nem conheço, mas pensei que talvez isso fosse ela tentando me incluir mais. Então fomos a esse jantar. Eram tipo 8 pessoas no total: Melissa, eu e 6 amigas dela. O restaurante estava lotado e barulhento, e acabamos em uma mesa comprida. Eu estava tipo a 3 lugares de distância da Melissa, espremido entre a amiga dela, Taylor, que estava falando com outra pessoa o tempo todo, e um cara que eu nunca tinha visto antes, que estava no telefone. Eu basicamente só ficava lá bebendo meu refrigerante, sem fazer parte de nenhuma conversa. Ninguém falava comigo ou sequer reconhecia que eu existia. Bem normal nessas situações, honestamente. Estou acostumado a ser o marido invisível neste ponto. Eu meio que desliguei o cérebro, pensando naquele projeto no trabalho que eu precisava terminar, quando ouvi a amiga da Melissa, Caitlin, perguntar: então, como vai a vida de casado esses dias? A forma como ela disse foi estranha,
como se houvesse algo por trás da pergunta. Foi aí que prestei atenção ao que Melissa estava dizendo e, cara, juro que parecia que alguém me acertou no estômago. Melissa riu, não de um riso feliz, mas de um resmungo desdenhoso, e disse: Ah, por favor, ele é só meu colega de quarto neste ponto, só meu colega de quarto. Eu literalmente congelei com a cerveja a meio caminho da boca. Quem fala isso sobre o próprio marido? E a forma como ela disse não era de brincadeira nenhuma, era como se ela estivesse afirmando um fato óbvio que todo mundo já sabia. Ela até me lançou um olhar ao dizer isso, percebendo que eu estava prestando atenção, mas não ligou nem um pouco. O pior foi como as amigas dela reagiram. Todas riram e acenaram como se fosse completamente normal. Uma delas até disse: Não são todos os maridos. No fim das contas, apenas colegas de quarto glorificados. E elas riram ainda mais, todas, menos uma garota, Olivia. Ela é mais nova no grupo das amigas. Eu só a encontrei algumas vezes. Ela não riu e realmente me olhou com uma expressão como se sentisse pena de mim. Pelo menos alguém naquele grupo tem coração. Acho que eu nem me lembro do resto da conversa no jantar. Meu cérebro ficou preso em replay ouvindo minha esposa me chamar de colega de quarto repetidas vezes. Eu continuei comendo e bebendo no piloto automático, sem dizer nada, tentando apenas processar o que tinha acontecido. O negócio é que ela nem olhou para mim quando disse aquilo, não checou se eu tinha ouvido, não ligou, como se eu nem fosse um fator na vida dela digno de consideração. Na volta para casa, Melissa falava sobre coisas aleatórias, agindo completamente normal enquanto eu estava ali sentado, sentindo como se todo o meu casamento tivesse sido bombardeado. Eu mal respondi, apenas respostas de uma palavra e acenos de cabeça. Quando chegamos em casa, ela se jogou no sofá rolando o feed do Instagram como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse acabado de desrespeitar completamente todo o nosso relacionamento na frente de todas as amigas. Eu fiquei lá olhando para ela por um minuto, esperando para ver se ela diria algo, reconheceria o que disse, pediria desculpas, qualquer coisa, mais nada. Nada mesmo. Foi aí que caiu a ficha. Talvez isso não fosse apenas um comentário aleatório. Talvez fosse realmente como ela me vê, apenas um cara que mora na mesma casa e paga as contas. Não o marido dela, não o parceiro, apenas o colega de quarto dela. Não consegui mais segurar. Então agora sou mesmo só seu colega de quarto? Perguntei tentando manter a voz casual, mesmo que eu me sentisse qualquer coisa. Mas Melissa levantou os olhos do celular, irritada por ter sido interrompida. Do que você está falando? No jantar, você disse às amigas que sou apenas seu colega de quarto neste ponto. Ela revirou os olhos e voltou a rolar o feed. Meu Deus, foi só uma piada. Não seja tão sensível. Não pareceu piada nenhuma, eu disse. Bom, foi ela retrucou. Você está levando isso muito a sério. Pode não fazermos isso agora. Estou cansada, e foi isso. Sem desculpas, sem explicação, nem mesmo reconhecendo como poderia ter me magoado. Apenas descartando meus sentimentos e fazendo parecer que eu era o problema por estar chateado. Eu não queria piorar as coisas, porque ainda estava tentando entender tudo aquilo, além de querer pensar em como abordar a situação, mas uma coisa estava clara: algo em nosso relacionamento estava seriamente errado e eu não podia mais ignorar. Na manhã seguinte, segui minha rotina normal no piloto automático. Melissa estava correndo como sempre, quase nem me reconhecendo, exceto para perguntar se eu tinha visto o cabo do celular dela. Apenas mais um dia normal para ela. Enquanto eu dirigia para o trabalho, continuei revivendo aquele momento no jantar, ouvindo em loop na minha cabeça. Quanto mais pensava, mais irritado eu ficava. Tenho me matado de trabalhar por anos para construir uma vida com essa mulher. Comprei a casa onde moramos, pago a maioria das contas,
Tenho apoiado a carreira dela assumindo mais responsabilidades domésticas. Eu fui quem fez todo o esforço em nosso relacionamento, enquanto ela estava lá. O quê? Saindo com as amigas, trabalhando até tarde, mal prestando atenção em mim? E é assim que ela me vê, apenas um cara que mora na mesma casa. Quando cheguei ao trabalho, tomei uma decisão. Se Melissa quer um colega de quarto em vez de um marido, é exatamente isso que ela vai ter. Passei meu intervalo de almoço abrindo uma nova conta bancária e transferindo a maior parte do nosso dinheiro da nossa conta conjunta para ela. Deixei o suficiente para cobrir minha parte das contas do mês, nem um centavo a mais. Eu costumava pagar tipo 80% de tudo porque eu ganho mais, mas colegas de quarto dividem as contas 50-50, certo? Quando cheguei em casa naquela noite, não perguntei a Melissa sobre o dia dela como eu sempre fazia, não contei a ela sobre o meu, apenas disse oi e fui para o quarto de hóspedes, onde tem o meu setup de jogos. Costumava esperar ela sair do trabalho e decidirmos o jantar juntos, mas não naquela noite. Pedi uma pizza só para mim. Quando chegou, peguei alguns pedaços e voltei para meu jogo. Melissa entrou parecendo confusa. Você pediu pizza, cadê a minha? Dei de ombros, sem tirar os olhos da tela. Ah, eu pedi só para mim. Achei que você pegaria algo se estivesse com fome. Ela ficou parada por um segundo, como se esperasse mais explicações. Quando eu não disse mais nada, ela apenas falou tá bom e saiu da sala. Ouvi ela na cozinha alguns minutos depois fazendo algo para comer. Aquele foi o começo do que agora chamo de Operação Colega de Quarto. Nas próximas semanas, mudei sistematicamente como interagia com Melissa. Parei de mandar mensagem durante o dia para saber como ela estava. Parei de pegar mantimentos para ela. Parei de lavar as roupas dela junto com as minhas. Parei de perguntar se ela precisava de algo quando eu ia ao mercado. Parei de avisar quando eu ia sair ou quando eu voltaria. Parei de preparar jantar para nós dois. Basicamente, parei de fazer todas as coisas de marido e comecei a agir como se fôssemos apenas duas pessoas compartilhando um espaço, como colegas de quarto. No começo, Melissa não parecia notar muito, ou, se notou, não disse nada. Ela continuava saindo bastante, trabalhando até tarde, ficando no telefone o tempo todo quando estava em casa. Mas depois de cerca de uma semana, as coisas começaram a mudar. Ela chegou em casa uma noite e abriu a geladeira. Depois se virou para mim com essa cara de irritada. Não tem quase comida nenhuma aqui. Você não foi ao mercado. Eu não olhei do laptop. Sim, eu comprei as minhas coisas. Está no lado esquerdo da geladeira. Suas coisas? E o resto das compras? Ah, eu comprei só o que eu precisava, eu disse, ainda sem olhar para ela. Achei que você compraria o que quisesse para si mesma. Ela fez um ruído de frustração. Desde quando compramos mantimentos separados, eu finalmente olhei para ela. Não sei, só tentando algo diferente. Isso é um problema. Ela me encarou por um segundo. Então apenas resmungou tanto faz e pediu delivery só para ela. O drama real começou cerca de 2 semanas depois da operação colega de quarto. Melissa me mandou mensagem durante o dia dizendo que estava comprando esses sapatos caros que ela queria e o cartão dela foi recusado. Ela me ligou logo depois, com uma voz irritada. Por que só tem $700 na nossa conta conjunta? Ela exigiu. Isso é sua parte das contas deste mês, eu disse calmamente. Minha parte? O que você quer dizer e cadê o resto do nosso dinheiro? Eu abri minha própria conta, só é meu dinheiro do meu salário. A conta conjunta é só para as contas agora. Houve uma longa pausa antes dela falar de novo. Você mexeu no nosso dinheiro sem me contar. Que diabos, Jake? Não é nosso dinheiro, é meu dinheiro do meu salário. Mas sempre dividimos as finanças. Você não pode simplesmente mudar isso sem falar comigo. Quase ri. Sim? E eu pensei que éramos marido e mulher, e não colegas de quarto.
mas parece que as coisas mudam. Do que você está falando? Ela soava genuinamente confusa. Nada. Olha, eu coloquei sua parte das contas na conta conjunta. Você precisa pagar até o fim do mês. O resto do seu dinheiro é seu para fazer o que quiser com ele. Assim como o meu é meu. Ela começou a dizer algo mais, mas eu disse que tinha uma reunião e desliguei. Quando Melissa chegou em casa aquela noite, ela estava furiosa. Entrou na sala onde eu assistia a TV e ficou bem na minha frente. Precisamos falar sobre que diabos está acontecendo com você, ela disse com os braços cruzados. Eu silenciei a TV. O que foi? Não, o que foi comigo? Você sabe o que está acontecendo. O dinheiro, as compras, a forma como você anda agindo. Qual é o seu problema? Dei de ombros. Nenhum problema. Só estou fazendo algumas mudanças sem conversar com você. Assim não funcionam os casamentos e foi aí que tive minha chance. Olhei diretamente nos olhos dela. Ah, então estamos em um casamento. Que estranho. Porque me lembro claramente que você disse às suas amigas que sou só seu colega de quarto agora. Só estou tentando corresponder às suas expectativas. O rosto dela passou por tipo 5 expressões diferentes em 2 segundos. Foi só uma piada. Não quis dizer nada com isso. Não parecia piada nenhuma para mim nem para as suas amigas, baseado em como todas concordaram. Era só conversa de mulher. Você está exagerando muito nisso, talvez, ou talvez eu finalmente esteja vendo as coisas claramente. Você anda me tratando como colega de quarto há meses, mal fala comigo, sempre no telefone, saindo toda hora sem mim. Só estou retribuindo o favor. Os olhos da Melissa se estreitaram. Então essa é a sua vingança. Muito maduro, Jake. Não é vingança, apenas ajustando ao nosso status real de relacionamento. Colegas de quarto não dividem finanças, não fazem compras de supermercado um do outro nem lavanderia, não se falam durante o dia, vivem vidas separadas sob o mesmo teto. Não é isso que estamos fazendo agora. Ela me encarou, abrindo e fechando a boca como se não soubesse o que dizer. Finalmente, ela apenas levantou as mãos e saiu da sala, resmungando como eu estava sendo ridículo. Mas notei algo interessante. Nos dias seguintes, Melissa começou a se esforçar mais. Ela me mandava mensagem durante o dia, sugeriu que pedíssemos jantar juntos. Ela perguntou sobre o meu dia também tarde demais, na minha opinião, mas interessante. O que ela não sabia era que a operação colega de quarto estava apenas começando e eu estava prestes a elevar o nível. Então, cerca de 3 semanas no meu ciclo de colega de quarto com a Melissa, algo inesperado aconteceu. Eu estava pegando um café antes do trabalho num lugar perto do meu escritório quando ouvi alguém chamar meu nome. Me virei e vi a Olivia, aquela amiga da Melissa que realmente ficou desconfortável quando a Melissa me chamou de colega de quarto no jantar. Oi, Jake, ela disse se aproximando. Esposa da Melissa, certo? Assenti. Oi, Olivia, ela sorriu, parecendo surpresa por eu lembrar do nome. Boa memória, eu disse. Não sabia que você vinha aqui toda manhã. O café daqui é melhor que o do escritório. Houve uma pausa estranha. Eu podia ver que ela queria dizer algo, mas não tinha certeza se devia. Ela finalmente disse: Eu estava querendo falar com você no jantar, algumas semanas atrás. O que a Melissa disse não teve graça nenhuma. Eu só queria que você soubesse. Nem todo mundo achou engraçado. Fiquei meio chocado. Alguém realmente reconheceu aquilo. Obrigado, aprecio. Vocês estão bem? Ela perguntou. Quero dizer, não que seja da minha conta, dei de ombros. Estamos nos entendendo, de jeito nenhum eu ia despejar meus problemas de casamento em alguém que eu mal conhecia, mesmo que ela parecesse legal. A Olivia assentiu. Bom, espero que as coisas se resolvam. Pelo que vale, acho que você parece um cavalheiro e isso me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Obrigado, Olivia. Acabamos sentando juntos por uns 15 minutos conversando. Descobri que ela era na verdade bem gente boa.
Ela trabalha como fisioterapeuta, mudou-se para a cidade há cerca de 6 meses e conheceu o grupo da Melissa por meio de uma amiga em comum. Ela era fácil de conversar e foi bom ter uma conversa real onde alguém se interessava pelo que eu dizia. Antes de sairmos, ela hesitou, depois disse: Olha, eu sei que pode ser estranho, mas se você algum dia precisar conversar com alguém, aqui está meu número. Ela rabiscar algo num guardanapo e me entregou. Sinceramente achei meio estranho, como se fosse ultrapassar algum limite. Não sabia exatamente qual era a intenção dela, mas pensei que poderia precisar de ajuda, e também parecia que ela estava só sendo legal. Obrigado, eu disse, guardando o guardanapo no bolso. Talvez eu ligue sim. Alguns dias depois, tive um dia particularmente frustrante. Melissa estava cada vez mais irritada com a situação de colega de quarto, reclamando de ter que contribuir mais para as contas e dizendo que eu estava sendo infantil. Então descobri que alguém tinha usado nosso cartão conjunto que eu achava que tinha cancelado, mas aparentemente não tinha, para comprar uma bolsa de US$ 500. Adivinha quem? Eu estava sentado no carro, no estacionamento do escritório, só fervendo de raiva, quando me lembrei do número da Olivia. Pensei em tentar contato com ela. Talvez ela soubesse o que a Melissa estava aprontando. Então mandei esta mensagem: Oi, é o Jake. Sua oferta de conversar ainda está de pé. Ela respondeu quase que imediatamente: Claro, tá tudo bem. Acabamos nos encontrando para um café depois do trabalho. Eu não planejava despejar tudo nela, mas, de alguma forma, olhando nos olhos dela, tão grandes e acolhedores, tudo saiu de uma vez. O comentário de colega de quarto, como a Melissa estava distante há meses, como eu tinha iniciado a operação colega de quarto, tudo isso. Olivia apenas escutou, sem me julgar, fazendo perguntas de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou. Não conheço muito bem a Melissa, mas pelo que vi no grupo, ela fala de você de forma diferente quando você não está lá. Meu estômago gelou. Como assim? Olivia pareceu desconfortável. Ela reclama o tempo todo. Diz que você é chato. Que ela se sente presa. Uau! Não soube o que mais dizer. Sinto muito. Não devia ter falado nada. Não, eu aprecio sua honestidade mesmo. Antes de sairmos, ela tocou meu braço. Jake, você merece alguém que tenha orgulho de estar com você, não alguém que te trate como um incômodo. Isso me atingiu forte porque ela estava certa. Foi a primeira vez que realmente vi a Olivia, não apenas como amiga da Melissa, não apenas como alguém que estava por perto, mas como alguém que me notou, que viu as rachaduras antes mesmo de eu admitir que elas estavam lá. Começamos a nos mandar mensagens depois disso, coisas casuais. Como foi o dia, pequenas irritações, piadas internas, mas foi diferente. Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu não estivesse apenas falando para preencher o silêncio. Alguém realmente queria saber o que eu tinha a dizer. E, cara, eu não percebi o quanto sentia falta disso até ter de novo. A Melissa nem notou, claro que não, ela estava muito envolvida no próprio mundinho, ainda saía várias noites por semana com as amigas do trabalho e chegava em casa à tarde, cheirando a colônia que definitivamente não era minha. Eu não era idiota. Sabia onde tudo aquilo ia levar, mas precisava de provas antes de dar meu próximo passo. Agora, vou deixar claro, não sou do tipo desconfiado normalmente, sério, não sou. Já fui traído na faculdade e prometi a mim mesmo que não seria aquele namorado paranoico, checando o telefone e tal, mas há diferença entre ser paranoico e apenas ligar pontos óbvios. A Melissa mostrava todos os sinais clássicos: ficar até tarde, ser misteriosa com o celular, novas amigas de trabalho que eu nunca conheci, se arrumar toda para reuniões do escritório, além daquele cheiro de colônia. Quer dizer, pensei, preciso saber com certeza. Mas primeiro tentei a abordagem direta. Quem é esse novo colega de trabalho com quem você anda saindo tanto?
Perguntei casualmente. Uma manhã, a Melissa mal levantou os olhos do celular. O que? Ah, só gente da equipe de marketing, nada interessante. Parece que você anda com eles o tempo todo ultimamente. Ela revirou os olhos. O que você está monitorando? Minha agenda agora? Pensei que fossemos apenas colegas de quarto. Ela fez aspas no ar com os dedos. Só estou fazendo conversa, eu disse, me afastando. Claramente a abordagem direta não funcionária. Então, tomei uma decisão que alguns poderiam me julgar, mas dane-se. Comprei um Airta. Se você não sabe o que é esse rastreador pequeno que a Apple faz. Supostamente para encontrar as chaves ou bagagem, mas as pessoas usam para outras coisas também. Esperei por uma manhã em que a Melissa ainda dormia. As chaves do carro estavam no balcão como sempre. Peguei rápido. Coloquei o Airta naquele bolsinho no console central do carro dela, onde ela guarda moedas e recibos, e coloquei as chaves de volta. Tudo levou talvez 30 segundos. Naquele mesmo dia, a Melissa mandou mensagem dizendo que ficaria no trabalho até tarde de novo e para eu não esperar por ela a hora perfeita para testar meu novo arranjo. Por volta das 6 da tarde, abri o app Encontrar no meu celular e chequei a localização do Airta. Mostrou que o carro dela estava em movimento. Observei enquanto ela dirigia, não para o escritório no centro, mas em direção a um condomínio chique no lado norte da cidade. O carro dela parou lá às 6h45. Meu coração batia forte. Parte de mim esperava que existisse alguma explicação inocente, talvez uma amiga morasse lá, talvez realmente fosse algo do trabalho, mas lá no fundo eu sabia que, pelos próximos 3 dias, eu rastrearia os movimentos dela. O padrão ficou óbvio. Terça-feira, ela disse que almoçaria com colegas de trabalho. O carro dela foi para o mesmo condomínio das 7 da noite até as 11 da noite. Quinta-feira, ela disse que tinha reunião com cliente. O carro dela ficou no condomínio das 6h30 até quase meia-noite. Mandava mensagem para Olivia durante tudo isso, sem contar a ela o que eu estava fazendo, apenas desabafando sobre as mentiras óbvias da Melissa. A Olivia era solidária, mas cautelosa. Tem certeza que quer saber? Às vezes descobrir faz as coisas mais dolorosas. Preciso saber, respondi. Tô cansado de ser feito de bobo. Decidi dar o passo final na terça-feira seguinte. Quando a Melissa disse que tinha outra reunião tarde, eu disse que ia tomar uns drinks com uns caras do trabalho e não voltaria até tarde. Mentira total, claro. Em vez disso, estacionei na rua do condomínio e esperei. Claro que, às 6h30, o carro da Melissa encostou. Observei enquanto ela estacionava, checava a maquiagem no retrovisor e saía do carro. Caminhando até um dos prédios, ela digitou um código na porta e entrou. Fiquei lá uns 15 minutos, debatendo o que fazer em seguida. Parte de mim queria invadir o prédio, pegar no flagra, fazer uma grande cena, mas o que isso resolveria? Mais drama, não obrigado. Apenas tirei fotos do carro dela no estacionamento e do prédio que ela entrou. Depois respirei fundo e fui para casa. Agora eu tinha todas as provas que precisava. Minha esposa estava me traindo. A pergunta agora era o que eu faria a respeito. Liguei para Olivia enquanto dirigia para casa. Quando ela atendeu, eu disse apenas: você estava certa sobre tudo. Oh, Jake, ela disse baixinho. Sinto muito. O que você vai fazer? Não sei ainda, mas estou cansado de ser só o colega de quarto dela. Aquela noite dormi no quarto de hóspedes. Melissa não voltou para casa até depois da meia-noite. Ela nem notou que eu não estava na cama que dividíamos. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não tinha como me concentrar em planilhas e reuniões enquanto meu casamento desmoronava. Passei a manhã pesquisando advogados de divórcio e achei um com boas avaliações que podia me atender naquela tarde. Coloquei tudo na mesa para ele. O comentário de colega de quarto.
a traição, a situação da casa, nossas finanças. Então, com o que estou lidando aqui? Perguntei depois de explicar tudo. Ele reclinou na cadeira. Bem, falando legalmente, você está em uma posição razoavelmente boa. A casa está no seu nome e você já a possuía antes do casamento, então isso provavelmente está protegido. Não ter filhos facilita as coisas. Virgínia não é um estado puramente sem culpa, então a traição dela pode pesar a seu favor. A principal questão é: o quão contencioso você quer que isso seja? Pensei sobre isso. Não quero drama, só quero sair. Homem sensato, os que querem vingança acabam me pagando muito mais. Ele me deu um sorriso conhecedor. Enquanto isso, vamos redigir os documentos. Documente tudo das ausências dela, provas do caso, registros financeiros, e não conte a ela que você vai pedir o divórcio até estarmos prontos. Paguei o adiantamento dele e saí sentindo-me, de certa forma, mais leve, como se finalmente estivesse assumindo o controle da situação. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem da Olivia perguntando como eu estava. Sugeri nos encontrarmos para um café e ela topou. Nos encontramos num lugar calmo a algumas cidades de distância onde as amigas da Melissa não nos viriam. Ela parecia preocupada quando me viu. Você está exausto, ela disse. Não tenho dormido muito, remexi meu café distraído. Hoje me encontrei com um advogado de divórcio. Os olhos dela se arregalaram. Uau, isso foi rápido. Uma vez que soube com certeza sobre a traição, não foi difícil tomar a decisão. Nosso casamento está morto há meses, ela sentiu. Eu entendo, mas ainda é um passo grande. A Olivia estendeu a mão e apertou a minha, só um gesto rápido de apoio, mas que foi mais genuíno do que qualquer toque que eu tivesse recebido da Melissa em meses. E agora, o que acontece? Ela perguntou. Advogados preparando os papéis, eu estou juntando evidências, depois eu a notifico e peço para ela sair. Ela não vai gostar disso, dei de ombros. Problema dela, tinha que ter pensado melhor antes de me trair. Conversamos por quase 2 horas, não apenas sobre o divórcio, mas sobre tudo: nossos trabalhos, famílias, filmes favoritos, histórias de viagem. Foi tão fácil conversar com a Olivia sem me sentir julgado, apenas duas pessoas genuinamente interessadas no que a outra tinha a dizer. Quando finalmente nos despedimos, ela me abraçou. Você vai ficar bem, Jake, melhor do que bem. Pela primeira vez em semanas eu realmente acreditei naquilo. Nos dias que se seguiram, continuei juntando evidências. Tirei capturas de tela de nossos extratos bancários mostrando que eu pagava tudo, baixei registros das despesas do cartão da Melissa, restaurantes caros que eu nunca frequentei, cobranças de hotéis nas noites em que ela dizia estar com as amigas. Fiz backup do histórico de localizações do Ayrton e coloquei tudo em uma pasta para o Richard, meu advogado. Enquanto isso, Melissa estava completamente alheia. Ela continuava na rotina de chegar tarde em casa, mal falava comigo e passava os fins de semana fora com as amigas. A audácia de tudo isso só fortaleceu minha determinação. Naquele ponto, Olivia e eu trocávamos mensagens todos os dias. Nada de errado, eu não ia me tornar um traidor, mas com certeza estávamos nos aproximando. Ela me contou sobre relacionamentos passados, sobre a família difícil dela. Eu me abri sobre coisas que não contava a ninguém há anos. Ela me fez rir quando eu achava que não conseguiria. Achei bom ter alguém me apoiando em tudo aquilo. Uma semana depois de ver o advogado, os papéis do divórcio estavam prontos. O advogado aconselhou notificar a Melissa quando ela não esperasse, de preferência com uma testemunha presente. Você quer alguém lá que possa verificar como tudo aconteceu, ele explicou, especialmente se ela ficar emotiva ou fizer ameaças. Sem pensar duas vezes, pedi a Olivia que fosse minha testemunha. Ela concordou imediatamente. Estarei lá. O que você precisar. Marquei para sexta-feira à noite. Quando eu sabia que a Melissa estaria em casa,
Era hora de encerrar essa farsa de casamento de uma vez por todas. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a manhã revisando o plano com o advogado, certificando-me de saber exatamente o que dizer e como lidar com cenários diferentes. Ele me entregou os papéis do divórcio num envelope manila que parecia leve demais para algo tão sério. A Olivia me mandou mensagens ao longo do dia com recadinhos de incentivo. Você consegue, mantenha-se firme e estarei lá, coisas simples, mas que ajudavam. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria perto da minha casa às 6 da tarde. Melissa geralmente chegava por volta das 7 nas sextas, quando não ia direto para a casa do canalha dela. O plano era Olivia vir lá por volta das 6h30, depois esperar a Melissa juntos. Ficamos lá um pouco, não bebendo realmente nossos cafés, apenas matando o tempo. Às 6h25, fomos até minha casa. O carro da Olivia era bem melhor do que eu esperava, algum SUV de luxo que devia ter custado uma fortuna. Entramos na casa e, por um segundo, hesitei. Foi estranho ter a Olivia lá, a antiga amiga da Melissa, no nosso espaço, mas não era mais nosso espaço, e a Olivia não era mais realmente amiga da Melissa. Dei a ela um rápido tour, apontando coisas aleatórias para preencher o silêncio. Ela sorriu com aquele sorriso de quem sabe algo. Você não precisa me fazer o tour de corretor de imóveis, Jake, só estou aqui por apoio moral. Eu ri, coçando a nuca. Acho que ainda não estou acostumado com alguém que realmente queira estar aqui. Ela inclinou a cabeça como se tivesse lido as entrelinhas. Depois, quando paramos na sala de estar, ela de repente estendeu a mão e ajeitou a gola da minha camisa, alisando-a com um toque pequeno, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu congelei, mas a forma como ela fez aquilo, tão familiar, tão casual, fez meu estômago apertar. Fazia tanto tempo que ninguém me tocava com carinho em vez de obrigação. Lá, ela murmurou, os dedos demorando só um segundo demais antes de ela recuar. Você está pronto? Eu engoli em seco, tentando ignorar o calor subindo no meu pescoço. Ah, obrigado. Ela apenas sorriu e sentou-se no sofá como se sempre tivesse pertencido ali. Aquilo fez com que eu começasse a ver a Olivia de uma forma que nunca tinha visto antes. Por volta das 7h10, ouvi o som do carro da Melissa na garagem. Olivia e eu estávamos acomodados na sala de estar, os papéis do divórcio descansavam cuidadosamente sobre a mesa de centro. Tudo estava pronto. A porta da frente se abriu e a Melissa entrou, tranquila como sempre. Ela deu alguns passos antes de notar nossa presença, então congelou, o olhar mudando de mim para Olivia e de volta para mim. O que está acontecendo? Ela perguntou, o tom já defensivo. Por que ela está aqui? Eu me levantei. Precisamos conversar, Melissa. A expressão dela escureceu enquanto olhava para Olivia de novo. Por que ela está aqui? Esta é nossa casa. Ela está aqui como testemunha, eu disse, pegando o envelope e deixando que ela sentisse o peso do momento antes de entregá-lo a ela. Os braços dela cruzaram. Testemunha de que, segurei os papéis para ela. Vou pedir o divórcio. O rosto dela despencou. Foi impagável. Como se o cérebro dela tivesse curto-circuitado, procurando uma resposta. Divórcio, ela repetiu. Então, como se procurasse uma saída, deu uma risada cortante e forçada. Você está falando sério por causa do seu chilique de colega de quarto? Eu permaneci firme. Não, eu disse. Por que você está me traindo e faz meses que está fazendo isso? Ela riu de novo, aguda e forçada. Isso é ridículo. Não estou te traindo. Está sim, eu disse, interrompendo a atuação dela. Eu sei sobre o cara no Parque View Apartments. Sei com que frequência você vai lá. A cor desbotou do rosto dela. Você me seguiu? Que diabos, Jake? Eu balancei a cabeça, achando engraçado como ela rapidamente mudou o discurso.
Não precisei. Toquei no meu celular. Tenho semanas de provas, todas as noites em que você chegou tarde, todos os eventos de trabalho, todas as saídas com as amigas. Todos levando ao mesmo lugar. Os olhos dela se voltaram para Olivia, depois de volta para mim. O choque dela endurecendo em raiva. Você me rastreou. Isso é psicótico. E ainda trouxe ela aqui para isso. Ela apontou para Olivia. Cuspiu as palavras como se ardessem. A Olivia não reagiu, não precisava. Eu não ia deixar a Melissa inverter a situação. A Olivia não tem nada a ver com isso, eu disse calmamente. Isso é sobre você, suas escolhas e o fato de que você foi pega. Os braços da Melissa apertaram o peito. Mudou o tom. Então eu vacilei? As pessoas vacilam, Jake. Isso não significa que a gente joga tudo fora. A voz dela suavizou, os olhos procurando os meus. Podemos consertar isso no aconselhamento. Começar de novo, eu paro de vê-lo. Vamos apenas conversar sobre isso sozinhos. Ela olhou para Olivia e deu uma cara como se pudesse apagá-la do lugar. Foi aí que eu enfiei a faca a fundo. Inclinei-me para trás, dando a ela a mesma expressão vazia que ela usava comigo tantas vezes. Por que você está chateada, afinal? Perguntei com sarcasmo na voz. Eu sou só seu colega de quarto, certo? É isso que você queria, ela zombou, rolando os olhos. Aquele jantar. Você ainda está chateado com aquilo, Jake? Foi só uma piada, assenti, como se finalmente tivesse entendido. Ah, sim, uma piada hilária. Então inclinei a cabeça. Espera, então você faz piada sobre trocar seu marido por outro cara? Só conferindo, o maxilar dela se apertou, mas eu não tinha acabado. Você estava certa, afinal. Continuo sendo apenas seu colega de quarto. E já que quem paga a maior parte do aluguel sou eu, apontei para a porta. Sim. Vou precisar que você faça as malas e saia da minha casa. Ela perdeu a cabeça de vez, começou a chorar, gritar e jogar coisas, tudo de ruim que você pode imaginar. Ela me xingou de todos os nomes, depois implorou, depois voltou para a raiva de novo. Táticas clássicas de manipulação que talvez funcionassem comigo antes, mas já não funcionavam mais. Onde eu vou morar? Ela ficava perguntando, como se fosse meu problema a resolver. Não sei, talvez na casa do seu namorado. Parece que você já passa tempo suficiente lá. Isso a deixou ainda mais enfurecida. Eventualmente, ela saiu batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. A Olivia me ajudou a limpar a bagunça que a Melissa deixou. Daquilo não foi nada tranquilo, como esperado. Você se saiu muito bem. Ficou firme. Tentei brincar. A Olivia me deu um sorriso solidário. Você fez certo. Agiu com firmeza. No dia seguinte, a Melissa voltou com a amiga Taylor, esperando simplesmente entrar de novo como se nada tivesse acontecido. Mas eu havia trocado as fechaduras, então eles ficaram presos do lado de fora, ligando para o meu celular e batendo na porta. Eu não atendi, apenas mandei mensagem para ela dizendo que podia ir buscar as coisas no sábado, quando meu irmão estaria lá comigo. Aquele sábado foi tenso. Meu irmão Mike veio cedo e sorte a dele, pois a Melissa apareceu com a Taylor e o pai dela, provavelmente achando que iam me intimidar ou algo assim. O pai dela começou a falar alto sobre como eu não tinha direito de expulsar a filha dele de casa. Eu apenas olhei calmamente para ele e disse: na verdade, eu tenho todo o direito legal, meu nome está na escritura. Eu a possuía antes do casamento. E sua filha foi infiel. Mas, se quiser discutir isso no tribunal onde todas as evidências do caso dela se tornam públicas, estou pronto. Isso deixou em silêncio rapidinho. A Melissa me olhou com raiva o tempo todo enquanto arrumava as coisas dela. Ela tentou a chantagem emocional de novo quando o pai e a Taylor não estavam olhando, sussurrando que tinha cometido um erro e queria consertar tudo. Eu apenas me afastei. Os processos de divórcio foram, na verdade, bem tranquilos. Depois disso, ela não contestou nada,
Uma vez que o advogado dela viu todas as provas que eu tinha, tudo foi finalizado em cerca de 4 meses, o que, aparentemente, é rápido para um divórcio. O engraçado é que soube por amigos em comum que o namorado dela a dispensou cerca de 2 semanas depois que ela se mudou para a casa dele. Aparentemente ele aceitou bem ser o caso de menor importância, mas não queria realmente um relacionamento com ela. Então ela teve que voltar a morar com os pais aos 28 anos, o que deve ter sido um golpe enorme no ego dela. Quanto a mim e a Olivia, bem, a situação é complicada. Definitivamente nos aproximamos por tudo isso e começamos a namorar oficialmente cerca de 1 mês depois que a Melissa se mudou, quando me senti pronto. Descobri que a Olivia é incrível, atenciosa, solidária, inteligente que só, e simplesmente combinamos de uma forma que eu e a Melissa nunca combinamos. Mas estamos indo com calma, já fomos queimados antes e não queremos apressar nada. Ela fica aqui às vezes, mas não moramos juntos nem nada. Ela está me ajudando a redecorar a casa, já que o gosto da Melissa sempre foi meio exagerado para mim. Outro dia, a Olivia e eu jantávamos em um restaurante no centro, quando adivinha quem entra? A Melissa com um cara novo. Ela nos viu na hora e veio até nossa mesa com aquele sorriso falso colado no rosto. Bem, que aconchegante, ela disse olhando entre nós. Não demorou muito para você seguir em frente antes que eu pudesse responder. A Olivia olhou para ela e disse calmamente: Ele não é apenas meu colega de quarto, Melissa. Ele é tudo para mim. A expressão da Melissa foi impagável. Ela apenas ficou lá de boca aberta enquanto o cara dela tentava puxá-la embora sem jeito. Depois que se foram, não consegui parar de sorrir. A Olivia me olhou com muito carinho. Não demais, eu disse, pegando a mão dela no ponto exato. Então é assim que as coisas estão agora. Divórcio finalizado. A casa é minha e estou namorando alguém que realmente se importa comigo. A vida não é perfeita, divórcio é caro e emocionalmente desgastante, não importa o quão justificado seja, mas estou mais feliz do que estive em anos. Às vezes penso naquele jantar onde a Melissa me chamou de colega de quarto, naquela hora parecia o pior momento da minha vida, agora percebo que foi, na verdade, o melhor. Isso abriu meus olhos para a verdade e me forçou a fazer uma mudança. É louco como às vezes as coisas dão certo.